A escola é perto do supermercado? A escola está perto? Yeah, actually, in that case, you say a escola fica perto do supermercado. A escola fica? What? Olá, gente! Bom dia ou boa noite, dependendo do que hora você está assistindo esse vídeo. Hoje o vídeo vai ser sobre coisas que eu achei difícil quando eu estava aprendendo português. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu achei difícil sobre aprender português foi que existem várias palavras que têm muitos significados para a mesma palavra. Eu principalmente tinha muita dificuldade em entender a palavra pois, porque dependendo do contexto, a palavra pois pode dizer porque, sim, mas, por isso e então. São 5 significados. E às vezes, quando usar a palavra pois, nem tem um significado. É só uma palavra que você pode usar para começar uma frase. E se você ajudar a palavra não, pois não, já significa uma outra coisa inteira, né? Posso te ajudar. Então, a primeira vez que eu estava numa loja e alguém me perguntou isso, eu não sabia o que responder. Foi tipo, como? Então, pois, para mim foi uma palavra muito difícil. Uma outra palavra que eu achei difícil foi a palavra mesmo, porque também é um exemplo dessas palavras que têm 1000 significações diferentes, né? Outra coisa que demorou para mim para entender é a diferença entre ser e estar. Eu achei difícil porque o português foi a primeira língua que eu aprendi que tinha uma palavra para dizer a mesma coisa que ser, mas para coisas temporárias. Em inglês, por exemplo, a tradução para ser e estar pode usar para os dois to be. Então, em inglês é a mesma coisa, usar a mesma palavra. Por muito tempo eu não conseguia entender quando tem que usar ser e quando tem que usar estar. Então, foi mais ou menos assim. Ok. Eu sou a Marie. Good. Eu sou na escola. Yeah, actually in that case you use the word estar. Oh, ok. Eu estou na escola. A escola é perto do supermercado? A escola está perto? Yeah, actually in that case you say a escola fica perto do supermercado. A escola fica? What? Foi muito confuso para mim porque não tem somente 2, mas tem 3 traduções para dizer to be, né? Ser, estar e ficar. E tem que escolher um desses 3 dependendo do contexto. E conjugar também. Outra coisa que eu achei difícil foi a pronúncia de algumas palavras, principalmente aquelas com essa linha em cima das letras, né? Como aum e ai. Quando você ainda não está acostumado a ouvir português, você não vai ouvir a diferença entre não e não. Então demorou um pouquinho para mim até que eu conseguia diferenciar entre esses 2 sons. Okay, so let's go over some pronunciations. Não, ela não é minha mãe. Não, ela não é minha mãe. Não, Não, não. não. Yeah, let's keep practicing that, okay? A última coisa que eu achei difícil é que quase cada região no Brasil tem seus próprios sotaques e gírias, né? E às vezes até parece que é uma outra língua inteira. Às vezes não importa o quanto que você já estudou português, porque quando você vai para uma nova região, você quase vai ter que aprender uma nova língua, dependendo do região para onde você vai, né? Para mim, o português de São Paulo é ainda mais fácil para entender, mas quando eu fui para o Brasil em 2019, eu fiquei em Minas Gerais para 6 meses. Aí, até depois de ficar lá por 6 meses,
Eu acho que eu nunca conseguia entender uma conversa completa entre dois mineiros. Eu estive, Uhum. tu estiveste, você esteve, nós estivemos, vocês estiverão. Yeah, very good. Muito bem. Yay! Yay! E aí, você tava lá ontem no negócio? Você tava? Uai, no trem ontem? What? Eu até ouvi alguns brasileiros falando a mesma coisa, que elas tinham também dificuldade em entender mineiro, né? Mas uma coisa muito boa que eu percebi é que muitas vezes que eu estava completamente perdido, quase sempre tinha alguém que queria ajudar. Brasileiros são muito ajudáveis nesse jeito, né? É muito simpático, é uma coisa que eu descobri. Eu estou grata demais para cada vez que alguém me ajudou, porque foram muitas vezes. Isso foram as coisas que eu achei difícil sobre aprender português. Se você ainda está assistindo, muito obrigada. Coloca uma bandeira do Brasil nos comentários para deixarem saber. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal. Muitos abraços e eu espero que você tenha uma ótima semana. Tchau!